Venha antes que eles peguem você, disse o fazendeiro, antes deles. E se eu te disser que no coração da Amazônia, de 1898, quando a civilização ainda não havia corrompido completamente a bondade humana, um fazendeiro solitário descobriu que, às vezes, o destino usa as circunstâncias mais improváveis para curar duas almas feridas ao mesmo tempo? Esta é a história de Joaquim Ferreira, um homem que havia se resignado a viver para sempre na solidão de suas próprias feridas, até o dia em que uma jovem indígena perdida na floresta mudou não apenas o curso de sua vida, mas também sua compreensão sobre o significado do amor verdadeiro. É uma jornada através das profundezas da natureza humana, onde a compaixão se torna mais poderosa que o medo, e onde duas pessoas de mundos completamente diferentes descobrem que a redenção às vezes chega através dos gestos mais simples de bondade. Prepare-se para uma história que vai tocar as fibras mais sensíveis do seu coração e te fazer questionar tudo o que acredita sobre destino, sacrifício e o poder transformador do amor. Histórias como essa só chegam a mais pessoas com a sua ajuda. Então já se inscreve, deixa o like e se permita sentir o que vem a seguir. E se eu te contar que no interior do Amazonas, em 1898, quando a floresta ainda guardava segredos que poucos homens ousavam desvendar, um fazendeiro solitário mudou para sempre o curso de duas vidas com um simples gesto de bondade silenciosa? Joaquim Ferreira, aos 28 anos, carregava nos ombros o peso de perdas irreparáveis que haviam moldado sua existência numa solidão profunda e quase permanente. Sua fazenda, pequena propriedade herdada do pai, ficava a 3 dias de cavalo da cidade mais próxima, cercada pela imensidão verde que parecia sussurrar histórias antigas a cada amanhecer. Naquela manhã de setembro, o céu carregado prometia mais uma tarde de chuvas torrenciais, enquanto Joaquim descobria que Malhado, seu bezerro mais novo, havia conseguido furar a cerca do pasto durante a madrugada. A dor silenciosa de quem perdeu a mãe muito jovem e nunca conheceu o amor de uma companheira fazia dele um homem de poucas palavras, mas de coração generoso. Ele montou em seu cavalo baio, Ventania, levando apenas uma corda e a esperança de encontrar o animal antes que a floresta o engolisse para sempre. O sofrimento humano havia ensinado Joaquim a valorizar cada vida sob seus cuidados, mesmo a mais insignificante. A trilha estreita serpenteava entre árvores centenárias, criando um labirinto natural, onde os sons da civilização se perdiam completamente no coro infinito de pássaros e insetos. Joaquim conhecia aqueles caminhos como as linhas de suas próprias mãos, pois desde criança percorria a região com seu pai, aprendendo os segredos que só a floresta amazônica podia ensinar. O cheiro da terra úmida, misturado ao perfume doce das flores silvestres, criava uma atmosfera que, em outros momentos, trazia paz ao seu espírito atormentado pela solidão. Mas naquele dia, uma sensação estranha o acompanhava, como se a própria natureza tentasse sussurrar um aviso que seus ouvidos humanos não conseguiam decifrar completamente. As pegadas do bezerro eram claras na lama macia da trilha, indicando que o animal havia seguido em direção ao coração mais denso da mata. Ventania caminhava com passos seguros, mas Joaquim notava uma tensão diferente no ar, uma eletricidade que precedia não apenas as tempestades tropicais, mas também os momentos que mudam destinos. A empatia crescente que havia desenvolvido ao longo dos anos de isolamento o tornava mais sensível às energias que permeavam aquele mundo verde. Era como se toda a dor contida de sua existência tivesse aguçado sua capacidade de perceber o sofrimento alheio. 2 horas de cavalgada o levaram a uma clareira que nunca havia visto antes, dominada por uma árvore gigantesca cuja copa se perdia nas nuvens baixas que começavam a se formar. As raízes dessa árvore ancestral,
criavam pequenas cavernas naturais, e foi ali que Joaquim viu algo que fez seu coração acelerar de uma forma que não experimentava há anos. Encostada contra o tronco colossal, uma figura humana se movia com a cautela de um animal ferido. E quando seus olhos se ajustaram à penumbra filtrada pela folhagem densa, ele percebeu que se tratava de uma jovem indígena. Ela não podia ter mais de 20 anos, vestida com roupas tradicionais, rasgadas e sujas de lama. O cabelo negro desarrumado emoldurando um rosto que revelava o medo mais puro e primitivo que Joaquim já havia testemunhado. A inocência ferida daquela criatura despertou nele um instinto protetor, que julgava há muito tempo adormecido pela própria dor. Era uma personagem vulnerável diante da imensidão hostil da floresta, e Joaquim reconheceu nela o mesmo desespero que ele próprio havia sentido tantas vezes em sua vida solitária. A jovem parecia estar no fundo do poço de uma situação desesperadora, e algo no olhar dela tocou uma parte profunda e esquecida da alma do fazendeiro. Joaquim desmontou lentamente, tentando não fazer movimentos bruscos que pudessem assustar ainda mais a jovem. Mas a cada passo que dava em sua direção, ela recuava mais contra a árvore gigante, como se quisesse se fundir com a madeira ancestral. Os olhos dela, escuros como a própria noite amazônica, refletiam um terror que ia além do simples medo de estranhos. Era o pavor de quem havia enfrentado perigos reais e imediatos. Joaquim parou a alguns metros de distância, erguendo as mãos em um gesto universal de paz, tentando comunicar através da linguagem corporal aquilo que as palavras não conseguiam expressar. Naquele momento, o silêncio da floresta foi quebrado por gritos distantes, vozes masculinas grossas que ecoavam entre as árvores como o som de caçadores no encalço de sua presa. "Ela deve ter vindo por aqui, vamos pegá-la", bradou uma voz que carregava toda a brutalidade de homens acostumados à violência contra os mais fracos. O rosto da jovem se contorceu em uma expressão de desespero absoluto, e Joaquim entendeu instantaneamente que estava diante de uma escolha impossível: ignorar a situação e seguir sua vida, ou intervir em algo que poderia colocar sua própria existência em risco. A bondade silenciosa, que sempre havia caracterizado sua natureza, falou mais alto que qualquer consideração sobre segurança pessoal. "Eu posso ajudar", disse Joaquim em voz baixa, estendendo a mão direita em direção à jovem, enquanto com a esquerda segurava as rédeas de ventania. A urgência da situação não permitia hesitações ou mal-entendidos, e ele sabia que os próximos segundos determinariam o destino de ambos naquela clareira perdida no coração da Amazônia. A jovem olhou para ele, depois para a direção dos gritos que se aproximavam rapidamente, e finalmente de volta para o rosto sincero do fazendeiro, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções em uma fração de segundo. Era evidente que ela não havia compreendido suas palavras em português, mas a linguagem universal do acolhimento parecia estar sendo transmitida através de seus gestos e da expressão de seus olhos. Os gritos dos perseguidores se tornavam mais altos e próximos, e Joaquim podia ouvir o barulho de galhos sendo quebrados por homens que corriam sem cuidado através da vegetação densa. A esperança mínima que brilhava no olhar da jovem se misturava com o medo, criando uma expressão que tocou profundamente o coração do fazendeiro. Naquele instante, todas as feridas de sua própria alma pareceram se unir numa necessidade imperiosa de proteger aquela criatura vulnerável. Era como se o destino tivesse colocado diante dele uma oportunidade de transformar sua dor pessoal em algo maior, mais nobre. Finalmente, a jovem tomou uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Com movimentos rápidos, mas hesitantes, ela se afastou da árvore e correu em direção a Joaquim, aceitando a mão estendida que ele oferecia como única salvação possível naquele momento de desespero total. Ele a ajudou a subir na garupa de ventania,
sentindo o tremor de medo que percorria todo o corpo dela. Um medo tão palpável que parecia contaminar o próprio ar ao redor deles. Com um movimento ágil, Joaquim montou à frente da jovem e esporeou Ventania, fazendo o cavalo disparar pela trilha estreita em direção à fazenda, longe dos gritos ameaçadores que ecoavam cada vez mais próximos. O vento cortante da velocidade misturava o cheiro do medo com o perfume selvagem da floresta, enquanto os dois fugitivos seguiam em silêncio absoluto, unidos apenas pela necessidade comum de escapar de um perigo mortal. A jovem se agarrava à cintura de Joaquim com a força do desespero e ele podia sentir o coração dela batendo acelerado contra suas costas, um ritmo frenético que espelhava sua própria adrenalina. Era o início de uma jornada que testaria não apenas suas capacidades de sobrevivência, mas também a profundidade de sua humanidade diante do sofrimento alheio. A cavalgada até a fazenda foi uma mistura de tensão e descoberta mútua, mesmo em silêncio. Joaquim sentia o peso da responsabilidade que havia assumido ao decidir ajudar uma completa desconhecida, mas algo em seu íntimo lhe dizia que aquela era a decisão certa, talvez a primeira escolha verdadeiramente importante que fazia desde a morte de seus pais. A jovem, por sua vez, oscilava entre o alívio de ter encontrado ajuda e o medo do desconhecido, agarrando-se ao fazendeiro como se ele fosse sua única âncora em um mundo que havia se tornado hostil e perigoso. O trajeto familiar de volta à fazenda parecia diferente naquela tarde, como se a presença dela houvesse mudado a própria paisagem, tornando cada árvore, cada curva da trilha, cada som da floresta carregado de significados novos e profundos. Joaquim se perguntava quem eram os homens que a perseguiam e que tipo de perigo ela havia enfrentado para chegar àquele estado de terror absoluto. A dor silenciosa que sempre carregava consigo se transformava gradualmente em uma determinação férrea de proteger aquela vida que o destino havia colocado em suas mãos. Era como se todas as experiências de perda e solidão de sua existência tivessem sido uma preparação para aquele momento de escolha moral definitiva. Quando finalmente avistaram a casa de madeira modesta, que Joaquim chamava de lar, o sol já começava a se pôr, tingindo o céu amazônico com tons de laranja e vermelho que pareciam refletir a intensidade emocional daquele dia extraordinário. A jovem olhou para a propriedade simples com olhos arregalados, como se tentasse avaliar se realmente havia encontrado um refúgio seguro ou se apenas havia trocado um perigo por outro. Joaquim desmontou primeiro. Depois a ajudou a descer de Ventania, notando como ela tremia não apenas de medo, mas também de exaustão física e emocional. A fazenda, que sempre havia sido seu santuário de solidão, de repente se transformava em algo completamente diferente. Um lugar de acolhimento, um espaço onde duas almas feridas poderiam talvez encontrar algum tipo de cura lenta para suas respectivas dores. Era o fim de um dia que havia começado como qualquer outro, mas que terminava com a promessa de mudanças profundas e irreversíveis. O bezerro malhado estava esquecido, assim como tudo o mais que antes parecia importante na vida meticulosamente organizada do fazendeiro solitário. A noite chegou à fazenda com o peso de todas as perguntas não formuladas que pairavam no ar entre Joaquim e a jovem indígena, criando uma atmosfera densa de curiosidade e apreensão mútua. Ele a conduziu para dentro da casa simples, acendendo uma lamparina a óleo que projetava sombras dançantes nas paredes de madeira tosca, enquanto ela observava cada detalhe do ambiente com a cautela de quem havia aprendido a desconfiar de tudo e todos. A mesa rústica de jantar, as duas cadeiras de madeira, a pequena cozinha onde Joaquim preparava suas refeições solitárias, tudo aquilo devia parecer estranho e primitivo para alguém acostumada à vida tribal na floresta.
Ela se posicionou próxima à porta, como se quisesse manter sempre uma rota de fuga disponível, e Joaquim entendeu que precisaria de muito mais que gestos de bondade para conquistar a confiança daquela criatura ferida pelo sofrimento humano. A solidão que havia sido sua companheira constante nos últimos anos, de repente, se transformava numa necessidade urgente de comunicação, de estabelecer uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Era evidente que ambos estavam no fundo do poço de suas respectivas circunstâncias, mas pela primeira vez em muito tempo, Joaquim sentia uma esperança mínima de que talvez pudesse ajudar alguém a sair desse abismo. Joaquim se movimentava pela casa com cuidado deliberado, tentando demonstrar através de suas ações que ela não tinha nada a temer dele, preparando água morna em uma bacia para que ela pudesse se limpar e uma tigela de sopa de mandioca que havia cozinhado no dia anterior. A jovem o observava com atenção intensa, como se tentasse decifrar cada movimento, cada expressão facial, cada gesto que pudesse revelar suas verdadeiras intenções. Era uma dança silenciosa de aproximação e recuo, onde cada pequeno avanço em direção à confiança mútua representava uma vitória preciosa contra o medo e a desconfiança. Quando ele colocou a comida na mesa e fez um gesto para que ela se aproximasse, a hesitação em seus olhos era tão palpável quanto a fome que claramente sentia. A dor silenciosa que Joaquim carregava há anos havia lhe ensinado a reconhecer o sofrimento alheio, mesmo quando não expresso em palavras. E ele podia ver que a jovem não comia há dias. A empatia crescente que desenvolvera em sua vida de isolamento o fazia sentir cada tremor de medo, cada lampejo de esperança que passava pelo rosto delicado da indígena. Era como se a própria solidão tivesse aguçado sua capacidade de compreender a linguagem universal da dor e da necessidade humana. Lentamente, muito lentamente, ela se aproximou da mesa, mantendo sempre uma distância que lhe permitisse fugir rapidamente se necessário, e provou a sopa com a cautela de quem havia aprendido a desconfiar até mesmo da bondade aparente. Joaquim se sentou do outro lado da mesa, mantendo suas mãos sempre à vista, falando em tom baixo e calmo, mesmo sabendo que ela provavelmente não compreendia suas palavras em português. "Meu nome é Joaquim", disse ele, apontando para si mesmo, repetindo o gesto várias vezes, até que ela parecesse entender que se tratava de uma apresentação. A jovem o olhou por longos momentos antes de apontar para si mesma e pronunciar algo que soou como Tainá, uma palavra musical que ecoou na casa simples como a primeira nota de uma canção nova e inesperada. Era o primeiro passo real em direção à comunicação, uma ponte frágil mas real entre dois mundos que o destino havia decidido conectar naquela noite amazônica. O nome dela ficou suspenso no ar como uma promessa de que talvez fosse possível construir algo mais que apenas um refúgio temporário. Talvez fosse possível construir uma verdadeira conexão humana. Para Joaquim, acostumado ao silêncio absoluto de suas noites solitárias, ouvir uma voz humana pronunciando um nome próprio era como redescobrir uma parte esquecida de sua própria humanidade. Conforme as horas passavam e Tainá começava a relaxar ligeiramente, comendo com menos pressa e permitindo que seus ombros descaíssem da posição defensiva constante, Joaquim tentava entender através de gestos e expressões faciais o que havia acontecido com ela. Era óbvio que se tratava de algo traumático, algo que havia arrancado uma jovem de seu ambiente natural e a havia jogado numa situação de perigo mortal. A inocência ferida que ele percebia em seus olhos contrastava dramaticamente com a maturidade forçada de quem havia sido obrigada a crescer rapidamente diante de ameaças reais. Através de uma combinação de mímicas, desenhos na terra que cobria o chão da casa e palavras repetidas, ela começou a contar sua história de uma forma que transcendia as barreiras da linguagem. Era uma narrativa contada através do coração, uma comunicação que se baseava mais na emoção
do que nas palavras, e Joaquim se via completamente absorvido por aquela forma primitiva, mas poderosa de storytelling. A personagem vulnerável que ela representava naquela narrativa silenciosa tocava diretamente na fibra mais sensível de sua alma, despertando nele sentimentos que havia enterrado sob camadas de dor contida e luto solitário. O que emergiu dessa comunicação não verbal foi uma história de terror e sobrevivência que fez o coração de Joaquim se apertar de compaixão e raiva. Tainá havia estado com sua tribo numa região próxima ao rio, quando foram surpreendidos por caçadores de índios, homens brancos que capturavam nativos para vendê-los como escravos ou para tomar suas terras pela força. Era uma prática abominável, mas tristemente comum naqueles tempos de expansão territorial violenta, onde a ganância por terras e mão de obra gratuita justificava os crimes mais hediondos contra os povos originários. Durante o ataque, ela havia conseguido escapar correndo em direção ao rio, mas acabou sendo perseguida por uma onça que havia sido atraída pelo barulho e pelo cheiro de sangue. A escolha impossível entre ser capturada pelos caçadores ou enfrentar o predador havia a levado a uma decisão desesperada: pular no rio turbulento, esperando que a correnteza a levasse para longe, tanto dos homens quanto da onça. Era um ato de coragem nascido do desespero absoluto. Uma aposta com a própria vida que havia resultado numa jornada de sofrimento através das águas selvagens do rio Amazônico. Joaquim podia imaginar o terror daqueles momentos, a sensação de impotência diante de forças naturais e humanas igualmente destrutivas. A correnteza do rio, aumentada pelas chuvas torrenciais da estação, havia carregado Tainá por quilômetros e quilômetros, longe de tudo o que conhecia, até que conseguiu se agarrar a um tronco caído e chegar à margem, completamente perdida e desorientada. Ela havia passado 3 dias vagando pela floresta, sem comida, sem água limpa, sem qualquer noção de onde estava ou como encontrar o caminho de volta para sua tribo. A reviravolta inesperada que a havia salvado da morte nas águas violentas do rio, agora se transformava numa nova forma de sofrimento. A solidão absoluta de estar perdida num ambiente que, apesar de familiar em sua essência, havia se tornado estranho e ameaçador pela distância de casa. Era nesse estado de desespero crescente que os caçadores a haviam encontrado novamente, seguindo rastros que ela havia deixado inconscientemente em sua caminhada errante pela mata. O amor sacrificial que sentia por sua família e sua tribo se manifestava no desejo desesperado de voltar para casa, mas ela não sabia nem mesmo em que direção seguir. A dor da separação se misturava com o medo da captura, criando um estado emocional que Joaquim reconhecia como similar ao que havia sentido quando perdeu seus próprios entes queridos. Quando Tainá terminou de contar sua história através daquela linguagem universal de gestos e emoções, o silêncio que se estabeleceu na casa foi carregado de significado e responsabilidade. Joaquim sentia o peso de estar diante de uma situação que transcendia sua vida simples de fazendeiro solitário, uma circunstância que o colocava no centro de um drama humano muito maior que seus próprios problemas pessoais. A bondade silenciosa que sempre caracterizara sua natureza agora se transformava numa determinação férrea de fazer tudo ao seu alcance para ajudar Tainá a encontrar o caminho de volta para sua família. Ele compreendia que os caçadores não desistiriam facilmente, que provavelmente continuariam procurando por ela, e que sua própria propriedade poderia se tornar um alvo de suspeita se eles descobrissem que alguém estava escondendo a jovem. Mas a mesma força interior que o havia levado a escolher ajudá-la na floresta, agora o impedia de considerar qualquer alternativa que não fosse oferecer todo o apoio possível. Era como se toda a dor silenciosa que havia carregado sozinho por tantos anos finalmente encontrasse um propósito maior,
uma oportunidade de transformar sofrimento pessoal em compaixão ativa. A redenção emocional, que ele nem sabia estar buscando, começava a tomar forma através do ato simples, mas profundo, de colocar o bem-estar de outro ser humano acima de sua própria segurança. A noite se aprofundou com Joaquim, oferecendo para Tainá a única cama da casa, sua própria cama, enquanto ele se acomodava numa rede na sala principal, mantendo-se alerta para qualquer som suspeito que pudesse indicar a aproximação dos caçadores. O acolhimento que oferecia ia além da hospitalidade básica. Era um ato de fé na dignidade humana, uma afirmação de que algumas coisas eram mais importantes que a segurança pessoal ou a conveniência. Tainá aceitou a gentileza com lágrimas nos olhos, uma emoção que não precisava de tradução para ser compreendida em sua profundidade. Era gratidão misturada com desespero, esperança temperada com medo, uma combinação de sentimentos que falava diretamente ao coração do fazendeiro solitário. Quando finalmente ela se retirou para o quarto, Joaquim ficou acordado por horas, planejando mentalmente como poderia ajudá-la a encontrar sua tribo, pensando nos riscos envolvidos e nas possíveis soluções para uma situação que se tornava mais complexa a cada minuto que passava. A cura lenta que ele próprio necessitava para suas feridas emocionais parecia estar começando através do ato de cuidar de alguém cuja dor era ainda mais imediata e urgente que a sua própria. O amanhecer trouxe consigo uma luz dourada que filtrava através das venezianas de madeira da casa, mas também uma tensão palpável que transformava cada som da floresta em motivo de alerta para Joaquim. Ele havia dormido pouco, acordando a cada ruído suspeito, a cada movimento da casa de madeira, que rangia com a mudança de temperatura, cada pio de pássaro que pudesse mascarar vozes humanas se aproximando. A responsabilidade de proteger Tainá pesava sobre seus ombros como uma carga física, transformando a solidão familiar de sua rotina matinal numa vigilância constante carregada de apreensão. Quando ela emergiu do quarto, os olhos ainda inchados pelo sono perturbado, Joaquim pôde ver que ela também havia passado a noite em estado de alerta, o corpo tenso como o de um animal que sabe estar sendo caçado. A dor silenciosa que ambos carregavam agora se multiplicava pela preocupação mútua, criando uma atmosfera densa, onde cada olhar trocado era carregado de significados não verbais. Era como se a casa simples tivesse se transformado num bunker emocional, onde duas almas feridas tentavam encontrar um momento de paz, numa situação que parecia destinada a não permitir descanso. O café da manhã foi preparado em silêncio quase absoluto, interrompido apenas pelos sussurros necessários e pelos gestos cuidadosos de quem sabe que qualquer descuido pode significar a diferença entre segurança e desastre. O plano de Joaquim era simples, mas arriscado. Ele precisava ir até a cidade mais próxima para obter informações sobre grupos indígenas na região e talvez encontrar alguém que pudesse ajudar Tainá a localizar sua tribo. Mas isso significava deixá-la sozinha na fazenda por pelo menos 2 dias, o que representava um risco enorme caso os caçadores decidissem vasculhar as propriedades da área. A escolha impossível entre buscar ajuda externa e garantir a segurança imediata de Tainá o atormentava, criando um dilema moral que não tinha resposta fácil ou óbvia. Através de gestos e desenhos na terra, ele tentou explicar para ela a necessidade da viagem, observando como o medo retornava imediatamente aos olhos dela quando compreendeu que ficaria sozinha. A inocência ferida que caracterizava toda a sua postura se intensificava diante da perspectiva de abandono, mesmo que temporário, e Joaquim sentia seu coração se partir ao ver o desespero crescente em sua expressão facial. Era evidente que a experiência traumática com os caçadores havia deixado marcas profundas em sua capacidade de confiar,
transformando qualquer separação numa fonte de pânico que ia além do racional. A empatia crescente que havia desenvolvido ao longo de sua vida solitária permitia que ele sentisse literalmente a angústia de Tainá como se fosse sua própria dor. A decisão final foi adiada quando, por volta do meio-dia, ambos ouviram o som inequívoco de cavalos se aproximando da propriedade. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias, enquanto fazia um gesto urgente para que Tainá se escondesse no pequeno sótão que havia construído para armazenar grãos e ferramentas. Ela obedeceu instantaneamente, movendo-se com a agilidade silenciosa de quem havia aprendido a se tornar invisível para sobreviver. Mas não antes de Joaquim ver em seus olhos o terror absoluto de quem revivia o pesadelo da perseguição. Ele respirou fundo, ajustou a camisa e saiu para o alpendre com a postura mais relaxada que conseguiu simular, preparando-se para o que poderia ser o teste definitivo de sua capacidade de proteger a jovem que havia decidido acolher. Os cavaleiros que se aproximavam eram exatamente o que ele havia temido. 3 homens de aparência rude, armados e com a postura arrogante de quem estava acostumado a conseguir o que queria através da intimidação. O líder do grupo era um homem de meia idade, com cicatrizes no rosto e olhos frios que pareciam calcular o valor de cada pessoa que encontrava pela frente. Era a personificação da brutalidade organizada, o tipo de homem que transformava a caça a seres humanos numa atividade comercial sem qualquer consideração pela dignidade ou direitos das vítimas. "Bom dia, fazendeiro", disse o líder com um sorriso que não chegava aos olhos, desmontando com movimentos calculados que demonstravam confiança absoluta em sua superioridade numérica e armamentística. "Somos homens de negócios procurando por uma propriedade que escapou de nós. Uma índia jovem, uns 20 anos, que pode estar ferida ou assustada." A maneira como ele falava sobre Tainá, como se fosse uma mercadoria perdida e não um ser humano com direitos e sentimentos, fez a raiva queimar silenciosamente no peito de Joaquim. Mas ele sabia que demonstrar qualquer emoção forte seria um erro fatal. Então manteve sua expressão neutra enquanto respondia que não havia visto ninguém correspondendo àquela descrição. A mentira saiu com mais facilidade do que ele esperava, como se toda a sua vida de honestidade estivesse sendo temporariamente suspensa em favor de um bem maior. Era surpreendente como a necessidade de proteger uma inocente podia transformar um homem fundamentalmente honesto num mentiroso convincente, pelo menos quando a causa justificava os meios. O sofrimento humano que havia testemunhado nos olhos de Tainá havia mudado suas prioridades morais de uma forma que ele jamais imaginara possível. Os caçadores não pareceram completamente convencidos pela negativa de Joaquim e começaram a fazer perguntas mais específicas sobre movimentos na floresta, rastros suspeitos, qualquer coisa que pudesse indicar a passagem de uma pessoa perdida pela região. O fazendeiro respondeu com a paciência forçada de quem sabia que qualquer sinal de impaciência ou nervosismo seria interpretado como evidência de culpa, mas internamente sua tensão crescia a cada minuto que passava. Ele podia imaginar Tainá escondida no sótão, provavelmente tremendo de medo ao ouvir as vozes dos homens que a haviam perseguido, revivendo os momentos de terror que a haviam levado a pular no rio em desespero. A bondade silenciosa que o havia motivado a ajudá-la agora se transformava numa determinação férrea de manter a representação, não importa o custo pessoal. Quando um dos caçadores sugeriu que gostariam de dar uma olhada ao redor da propriedade, Joaquim sentiu seu coração acelerar, mas manteve o tom casual ao concordar, oferecendo até mesmo acompanhá-los numa inspeção que poderia ser o fim de tudo se não fosse conduzida com extremo cuidado. O tour pela propriedade foi uma verdadeira tortura psicológica para Joaquim.
que precisava manter uma conversa casual com homens que representavam tudo o que ele desprezava na natureza humana, enquanto internamente rezava para que Tainá permanecesse completamente silenciosa no esconderijo. Eles examinaram o estábulo, o galinheiro, até mesmo a pequena horta onde ele cultivava mandioca e algumas verduras, sempre com olhos atentos a qualquer sinal de presença estranha na propriedade. O líder do grupo demonstrava uma experiência perturbadora nesse tipo de busca, notando detalhes que um observador comum não perceberia. Pegadas parcialmente apagadas, galhos quebrados, mudanças na rotina dos animais que poderiam indicar a presença de um intruso. Era evidente que aqueles homens haviam transformado a caça a seres humanos numa ciência cruel e eficiente, desenvolvendo habilidades de rastreamento que tornavam quase impossível para suas vítimas escaparem uma vez que fossem marcadas como alvos. A cada pergunta aparentemente inocente, a cada observação casual sobre a vida solitária do fazendeiro, Joaquim sentia a ameaça crescer como uma nuvem escura sobre sua propriedade. Era como se a própria atmosfera tivesse se tornado pesada com a presença daqueles homens, transformando sua fazenda pacífica num campo de batalha psicológica onde cada palavra poderia ser decisiva. Quando finalmente chegaram próximo à casa, Joaquim fez questão de mantê-los do lado externo, oferecendo água fresca do poço e comentando sobre as dificuldades da vida no interior, para desviar a atenção de qualquer interesse em examinar o interior da construção. A conversa se prolongou por mais de 1 hora, com os caçadores aparentemente em nenhuma pressa especial, como se estivessem testando a paciência e os nervos do fazendeiro para ver se ele revelaria alguma informação incriminadora através de sinais involuntários de nervosismo. Era um jogo psicológico cruel, onde a vida de Tainá dependia inteiramente da capacidade de Joaquim de manter a compostura diante de homens que eram especialistas em detectar mentiras e fraquezas humanas. A dor silenciosa que carregava há anos, estranhamente, se tornou sua aliada naquele momento, pois havia lhe ensinado a controlar suas emoções e manter uma fachada calma, mesmo quando tempestades rugiam em seu interior. Cada minuto que passava era uma vitória pequena, mas significativa. Uma prova de que era possível resistir à pressão quando a motivação era suficientemente forte. O amor sacrificial que havia começado a sentir por Tainá, mesmo depois de conhecê-la por tão pouco tempo, dava a ele uma força que não sabia possuir. O momento mais tenso chegou quando o líder dos caçadores parou abruptamente no meio de uma frase, inclinando a cabeça como se tivesse ouvido algo suspeito. Joaquim sentiu seu coração parar completamente, enquanto todos os 3 homens ficaram imóveis, atentos a qualquer som que pudesse vir do interior da casa. O silêncio que se estabeleceu foi tão absoluto que parecia possível ouvir o próprio sangue correndo nas veias, e Joaquim usou toda a sua força de vontade para não olhar na direção do sótão onde Tainá estava escondida. Segundos se arrastaram como horas, cada um carregado com a possibilidade de descoberta e as consequências terríveis que isso acarretaria. Finalmente, o som que havia chamado a atenção se repetiu. Era apenas um rato correndo entre as tábuas do telhado, um som completamente normal numa casa de fazenda que havia sido magnificado pela tensão do momento. A expressão de suspeita no rosto do líder se transformou lentamente em indiferença, e ele retomou a conversa como se nada tivesse acontecido. Mas Joaquim sabia que havia passado por um teste crucial e que qualquer reação exagerada àquele momento de tensão teria sido interpretada como evidência de culpa. A reviravolta inesperada de ser salvo por um simples rato doméstico era quase cômica, se não fosse pela seriedade mortal da situação. Quando os caçadores finalmente se prepararam para partir, o líder fez questão de deixar bem claro que continuariam procurando na região e que qualquer informação sobre a presença da jovem indígena seria bem recompensada.
A ameaça implícita em suas palavras era unmistakable. Ele não estava apenas oferecendo dinheiro por informações, mas também sugerindo que esconder a fugitiva resultaria em consequências severas para quem fosse descoberto fazendo isso. Joaquim acenou com aparente compreensão, prometendo entrar em contato se visse qualquer coisa suspeita, sabendo que cada palavra era uma mentira necessária para proteger uma vida inocente. Depois que os homens desapareceram pela trilha, montados em seus cavalos e carregando suas armas como símbolos de uma autoridade brutal auto-outorgada, ele ficou parado no alpendre por longos minutos, deixando a tensão acumulada escapar lentamente de seus músculos tensos. Era como se tivesse segurado a respiração durante toda a visita e, finalmente, pudesse voltar a respirar normalmente. A sensação de alívio era tão intensa quanto havia sido o medo, mas vinha acompanhada da consciência de que aquele havia sido apenas o primeiro teste e que outros viriam. A esperança mínima de que os caçadores desistissem e procurassem em outro lugar se misturava com a certeza crescente de que a situação estava longe de se resolver. Quando Joaquim finalmente chamou Tainá para descer do sótão, encontrou-a tremendo violentamente, não apenas de medo, mas também de raiva contida. Ela havia entendido perfeitamente quem eram aqueles homens e o que sua presença significava, e seus olhos brilhavam com uma mistura de gratidão por ter sido protegida e fúria pelos homens que haviam destruído sua vida pacífica. Era evidente que ouvir as vozes dos caçadores havia despertado memórias traumáticas do ataque à sua tribo, revivendo momentos de terror que ela provavelmente tentava esquecer. Joaquim a abraçou instintivamente, sentindo como ela se agarrava a ele com a força do desespero, procurando algum tipo de ancoragem emocional numa situação que parecia estar saindo completamente de controle. Naquele momento de contato físico, ambos encontraram uma forma de comunicação que transcendia completamente as barreiras da linguagem. Era o toque de duas almas feridas que reconheciam uma na outra a necessidade de proteção mútua e apoio incondicional. A cura lenta que ambos necessitavam parecia começar naqueles momentos de proximidade genuína, onde não havia espaço para mentiras sociais ou máscaras emocionais. Era a humanidade em sua forma mais pura, despida de todas as complicações que a civilização havia criado para tornar mais difícil a conexão entre as pessoas. Os dias que seguiram a visita dos caçadores trouxeram uma mudança sutil, mas profunda, na dinâmica entre Joaquim e Tainá, como se o perigo compartilhado tivesse criado uma base sólida para o desenvolvimento de uma confiança genuína. A tensão constante de estar sempre alerta transformou a casa simples numa espécie de santuário, onde ambos aprendiam a interpretar os menores sinais um do outro. Um olhar de preocupação, um gesto de reasseguramento, uma postura corporal que indicava medo ou relaxamento. Joaquim descobriu que Tainá possuía uma inteligência aguçada que se manifestava em sua capacidade de aprender rapidamente palavras em português, especialmente aquelas relacionadas à segurança e à sobrevivência. Ela observava seus lábios com atenção intensa quando ele falava, repetindo sons e sílabas até conseguir pronunciar palavras básicas que facilitavam a comunicação entre eles. Era fascinante ver como a necessidade de sobrevivência havia aguçado todas as suas capacidades de aprendizado, transformando cada lição improvisada numa questão de vida ou morte. A solidão que havia caracterizado a existência de Joaquim começava a dar lugar a algo completamente novo. A presença constante de outra pessoa que dependia dele não apenas para a proteção física, mas também para a orientação emocional num mundo que havia se tornado hostil e incompreensível. Tainá, por sua vez, começou a demonstrar aspectos de sua personalidade que iam muito além da vítima assustada que Joaquim havia encontrado na floresta.
Ela tinha um senso de humor sutil que se manifestava em pequenos gestos e expressões faciais quando algo a divertia. Uma curiosidade natural sobre os costumes e objetos da vida do fazendeiro e uma capacidade impressionante de contribuir para o trabalho diário da propriedade. Suas mãos hábeis, acostumadas ao trabalho com fibras naturais e plantas medicinais, logo encontraram formas de ajudar na manutenção da casa, no cuidado com os animais e até mesmo no preparo de alimentos, utilizando técnicas tradicionais que enriqueciam a dieta simples do fazendeiro. Era como se ela estivesse gradualmente reconstruindo sua identidade, numa versão adaptada às circunstâncias atuais, mantendo sua essência cultural, mas incorporando elementos que a ajudavam a sobreviver naquele ambiente híbrido. A inocência ferida que havia marcado seus primeiros dias na fazenda começava a coexistir com uma sabedoria prática que impressionava Joaquim constantemente. Cada pequena contribuição dela para a vida diária da propriedade era recebida por ele com uma gratidão que ia muito além do valor prático. Era a alegria de descobrir que não estava mais completamente sozinho no mundo. As noites se tornaram momentos especiais de conexão, quando ambos se sentavam no alpendre depois do jantar, observando as estrelas e tentando construir uma linguagem comum através de uma mistura de português, gestos, desenhos e algumas palavras na língua nativa de Tainá que ela tentava ensinar para Joaquim. Esses momentos de aparente tranquilidade eram preciosos não apenas pela beleza simples da companhia humana, mas também porque representavam pequenas vitórias sobre o medo constante que os acompanhava durante o dia. A dor silenciosa que havia dominado a vida de Joaquim por tantos anos começava a ser temperada por momentos de algo que ele havia quase esquecido: contentamento genuíno com o presente. Observar Tainá apontando para constelações e contando histórias tradicionais sobre suas origens míticas o fazia lembrar de quando era criança e sua mãe lhe contava histórias antes de dormir. Era uma conexão com aspectos mais doces da experiência humana que havia sido enterrada sob camadas de perda e isolamento. A empatia crescente que sentia por ela se expandia para incluir uma redescoberta de sua própria capacidade de experimentar momentos de paz e até mesmo felicidade, mesmo em circunstâncias tão complicadas. Durante o dia, Joaquim ensinou Tainá sobre o funcionamento da fazenda, mostrando-lhe como cuidar dos animais, como identificar plantas comestíveis versus plantas perigosas na região, como interpretar sinais do tempo que poderiam indicar tempestades ou períodos secos. Ela absorvia cada informação com a seriedade de quem sabia que conhecimento significava sobrevivência, mas também com uma alegria genuína em aprender coisas novas que expandiam seu mundo. Era evidente que ela possuía uma conexão natural com a terra e os animais que ia muito além do que Joaquim havia desenvolvido em seus anos de vida rural. Sua capacidade de acalmar cavalos nervosos, de encontrar ovos que as galinhas escondiam em lugares impossíveis, de identificar mudanças sutis no comportamento dos animais que poderiam indicar a aproximação de predadores ou pessoas estranhas, tudo isso revelava uma sintonia com o ambiente natural que era ao mesmo tempo instintiva e sofisticada. Para Joaquim, que havia sempre visto o trabalho rural como uma necessidade prática, observar a relação de Tainá com a natureza era como redescobrir a magia presente em atividades que se haviam tornado mecânicas através da repetição. A bondade silenciosa que sempre caracterizara sua personalidade encontrava eco na gentileza natural com que ela tratava todos os seres vivos ao seu redor. Mas nem todos os momentos eram de descoberta e crescimento. Havia noites em que Tainá acordava gritando, revivendo pesadelos sobre o ataque à sua tribo ou sobre os momentos de terror no rio, quando pensou que ia morrer afogada.
Joaquim aprendeu a reconhecer os sinais desses episódios. A respiração acelerada, os movimentos inquietos durante o sono, os pequenos gemidos de angústia que precediam os gritos de pânico. Nesses momentos, ele se aproximava com cuidado extremo, falando em voz baixa e oferecendo presença reconfortante sem invadir o espaço pessoal dela, de forma que pudesse ser interpretada como ameaçadora. Era uma dança delicada de oferecer apoio sem parecer controlador, de proporcionar segurança sem sufocar a independência que ela estava tentando reconstruir. O sofrimento humano que ela havia experimentado deixara cicatrizes profundas que não podiam ser curadas apenas com gentileza e boa intenção. Mas Joaquim descobriu que sua presença constante e confiável começava a criar uma base de segurança sobre a qual ela podia começar a reconstruir sua confiança no mundo. Era uma forma de cura lenta que requeria paciência infinita e a capacidade de continuar oferecendo apoio mesmo quando os progressos eram quase imperceptíveis. Um dia, aproximadamente 2 semanas após a visita dos caçadores, Tainá fez algo que surpreendeu completamente Joaquim. Ela começou a cantar enquanto trabalhava no jardim. Era uma canção em sua língua nativa, uma melodia suave que parecia contar uma história sobre plantas que cresciam e animais que brincavam numa floresta onde não havia perigo. A voz dela, que havia estado em silêncio por tanto tempo, soava como música celestial aos ouvidos do fazendeiro solitário que havia se acostumado ao silêncio absoluto de sua existência. Era um sinal de que algo fundamental havia mudado em sua condição emocional. Ela não estava apenas sobrevivendo, mas começando a redescobrir aspectos de si mesma que haviam sido temporariamente suprimidos pelo trauma. Para Joaquim, ouvir aquela canção era como testemunhar um milagre pequeno, mas profundo, uma evidência de que a esperança mínima que havia sustentado ambos durante as semanas mais difíceis estava começando a se transformar em algo mais substancial. Era a prova de que os seres humanos possuem uma capacidade impressionante de se adaptar e encontrar momentos de beleza mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A redenção emocional que ele nem sabia estar buscando para si mesmo parecia estar acontecendo através do processo de testemunhar a recuperação gradual de Tainá. Naquele mesmo dia, enquanto trabalhavam juntos consertando uma seção da cerca que havia sido danificada por um javali, Tainá fez algo que tocou profundamente o coração de Joaquim. Ela apontou para ele e depois para si mesma, dizendo família em português. Era uma palavra que havia aprendido dias antes, mas usá-la naquele contexto representava muito mais que um exercício de vocabulário. Era um reconhecimento de que eles haviam se tornado algo mais que apenas protetor e protegida, mais que apenas 2 pessoas compartilhando um teto por necessidade. Era o reconhecimento de uma conexão emocional que havia crescido naturalmente através dos dias de cuidado mútuo, preocupação compartilhada e pequenos gestos de carinho. Joaquim sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Lágrimas que não derramava há anos, ao perceber que pela primeira vez desde a morte de seus pais, alguém o via como família. A escolha impossível que havia feito naquele dia na floresta, de arriscar sua própria segurança para ajudar uma desconhecida, havia se transformado na descoberta mais preciosa de sua vida adulta. Ele não estava destinado a viver sozinho para sempre. Havia espaço em seu coração e em sua vida para conexões profundas e significativas, mesmo que surgissem das circunstâncias mais inesperadas. As semanas passaram e a necessidade de encontrar a tribo de Tainá se tornou uma pressão constante que pesava sobre ambos como uma nuvem escura no horizonte de suas vidas. Joaquim sabia que, por mais que estivessem desenvolvendo uma conexão profunda e significativa, a jovem precisava voltar para sua própria gente,
para o mundo que havia sido brutalmente arrancado dela pelos caçadores de índios. A dor silenciosa de imaginar a separação, que seria inevitável, se misturava com o reconhecimento de que manter Tainá isolada de sua cultura de origem seria uma forma de egoísmo, por mais que suas intenções fossem genuinamente protetoras. Durante as conversas noturnas no alpendre, ele começou a perceber a melancolia crescente nos olhos dela quando falava sobre sua família, seus rituais, as tradições que havia aprendido com sua avó e que agora não tinha como praticar ou transmitir. Era evidente que, apesar de toda a gratidão e carinho que sentia por Joaquim, havia uma parte fundamental de sua identidade que só poderia ser nutrida através do retorno ao seu povo. A solidão que havia caracterizado a vida do fazendeiro por tantos anos agora se transformava numa compreensão dolorosa de que, às vezes, o amor verdadeiro exige sacrifícios que podem partir o coração de quem os faz. Era uma lição sobre a natureza complexa do amor sacrificial. Às vezes, amar alguém significa deixá-lo ir, mesmo quando cada fibra do ser deseja mantê-lo por perto. A decisão de iniciar ativamente a busca pela tribo de Tainá trouxe consigo uma série de desafios práticos que pareciam quase impossíveis de resolver. A região amazônica era vasta demais para ser explorada sistematicamente por duas pessoas viajando a cavalo, especialmente considerando que não tinham informações precisas sobre a localização do grupo indígena. Além disso, os caçadores ainda representavam uma ameaça constante. Haviam passado pela propriedade mais 2 vezes nas últimas semanas, sempre fazendo perguntas sutis e mantendo um ar de suspeita que deixava claro que não haviam desistido completamente de encontrar Tainá. Joaquim se via diante de uma escolha impossível: permanecer na segurança relativa da fazenda, onde podiam se proteger mutuamente, mas onde Tainá ficaria permanentemente isolada de sua cultura, ou aventurar-se na floresta em busca da tribo, correndo o risco de serem descobertos pelos caçadores ou se perderem numa região que poderia ser mortal para pessoas inadequadamente preparadas. O sofrimento humano que havia aprendido a reconhecer nos olhos de Tainá, quando ela falava sobre sua família, se intensificava a cada dia que passava, transformando-se numa forma silenciosa, mas eloquente de súplica. A empatia crescente que havia desenvolvido permitia que ele sentisse a dor dela como se fosse sua própria, criando uma urgência emocional que tornava impossível ignorar a necessidade de ação. Durante uma conversa particularmente intensa, utilizando a linguagem mista que haviam desenvolvido ao longo das semanas de convivência, Tainá conseguiu transmitir informações mais específicas sobre a localização aproximada de sua tribo. Ela descreveu marcos geográficos: uma montanha com formato peculiar, um lago alimentado por cachoeiras, uma região onde cresciam árvores de uma espécie particular, que poderiam ajudar na localização do grupo. Mas também revelou informações preocupantes. Sua tribo era nômade, movendo-se sazonalmente através de um território extenso, o que significava que, mesmo encontrando os marcos geográficos corretos, não havia garantia de que o grupo ainda estaria na mesma região. A reviravolta inesperada dessa revelação complicava dramaticamente qualquer plano de busca, transformando o que já era uma empreitada arriscada numa verdadeira aposta com consequências potencialmente fatais. Joaquim se viu confrontado com a realização de que sua vida simples de fazendeiro não havia lhe proporcionado as habilidades necessárias para navegar numa busca dessa magnitude através da Amazônia. Era como estar no fundo do poço de uma situação que exigia conhecimentos e recursos que ele simplesmente não possuía. A esperança mínima de sucesso se misturava com a certeza de que tentar e falhar poderia resultar na morte de ambos, numa região onde a natureza não perdoava erros de julgamento ou falta de preparação. A primeira tentativa de exploração
foi feita numa escala muito menor. Uma expedição de 2 dias para examinar a região ao norte da fazenda, onde Tainá acreditava que o rio que a havia arrastado poderia ter sua nascente. Eles partiram numa manhã de céu claro, levando suprimentos básicos e mantendo sempre um estado de alerta máximo para qualquer sinal da presença de outros seres humanos na região. Joaquim havia deixado a fazenda sob os cuidados de um vizinho distante, inventando uma história sobre a necessidade de verificar algumas cabeças de gado que poderiam ter se perdido numa região mais afastada. A mentira saiu com facilidade surpreendente, outro sinal de como suas prioridades morais haviam sido reorganizadas pelas circunstâncias extraordinárias em que se encontrava. Durante a viagem, Tainá demonstrou conhecimentos sobre sobrevivência na floresta que impressionaram Joaquim constantemente. Ela sabia identificar plantas comestíveis, encontrar água limpa, interpretar sinais que indicavam a presença de animais perigosos ou a proximidade de assentamentos humanos. Era como se toda sua educação tradicional tivesse sido uma preparação para exatamente esse tipo de situação, transformando-a numa guia experiente, apesar de sua juventude. A inocência ferida que havia caracterizado seus primeiros dias na fazenda agora coexistia com uma competência prática que a tornava uma parceira valiosa numa empreitada que exigia todos os recursos disponíveis. A expedição revelou tanto progressos encorajadores quanto obstáculos desanimadores. Eles conseguiram localizar o rio que Tainá acreditava ter sido sua rota de escape, seguindo seu curso através de terreno cada vez mais acidentado e denso. Em vários pontos, ela reconheceu características da paisagem que confirmavam suas memórias da fuga desesperada semanas antes. Mas também descobriram evidências perturbadoras da presença contínua dos caçadores na região, acampamentos abandonados, rastros de cavalos e até mesmo armadilhas cruéis que haviam sido deixadas para capturar qualquer indígena que pudesse estar se movendo através da área. Era claro que os homens não haviam desistido de sua busca, mas sim expandido suas operações para cobrir um território muito mais amplo do que Joaquim havia imaginado inicialmente. A personalidade vulnerável que Tainá havia exibido na fazenda se transformava numa vigilância constante quando confrontada com evidências concretas de que seus perseguidores ainda estavam ativos. Cada sinal da presença dos caçadores a fazia recuar emocionalmente, relembrando traumas que ela estava tentando superar através da vida relativamente segura que haviam construído juntos. Para Joaquim, testemunhar esses momentos de recaída emocional era uma lembrança dolorosa de que a cura que ela estava experimentando era frágil e poderia ser facilmente destruída por novos traumas. O momento mais tenso da expedição veio quando acamparam numa clareira pequena na segunda noite e foram despertados por sons que indicavam claramente a presença de outros seres humanos nas proximidades. Joaquim e Tainá se mantiveram completamente imóveis em suas redes, respirando o mais silenciosamente possível enquanto vozes masculinas conversavam em tons baixos a não mais de 100 metros de distância. Era impossível determinar se se tratava dos caçadores que a perseguiam, de outros grupos de exploração, ou talvez até mesmo de membros de outras tribos indígenas que poderiam representar tanto salvação quanto perigo adicional. A tensão daqueles momentos, onde cada respiração parecia perigosamente alta e cada movimento das folhas ao vento soava como um alarme, revelou a Joaquim o quanto sua vida havia mudado desde aquele dia na floresta, quando decidira ajudar uma desconhecida. Ele não era mais um fazendeiro solitário, com preocupações simples e rotina previsível. Havia se tornado alguém que vivia constantemente no fio da navalha entre segurança e perigo mortal. A transformação havia sido tão gradual
que ele não havia percebido sua magnitude até se encontrar numa situação onde sua própria sobrevivência dependia de habilidades que nunca havia pensado ser necessário desenvolver. Era simultaneamente aterrorizante e estranhamente gratificante descobrir reservas de coragem e determinação que não sabia possuir. Quando finalmente retornaram à fazenda, depois de 3 dias de exploração, que haviam revelado tanto possibilidades quanto perigos, ambos tinham uma compreensão mais clara da magnitude do desafio que enfrentavam. A busca pela tribo de Tainá não seria uma questão de algumas expedições simples, mas uma empreitada que poderia levar meses e envolver riscos que poderiam facilmente resultar na morte de ambos. No entanto, paradoxalmente, a expedição também havia fortalecido a determinação de ambos de continuar tentando. Tainá havia experimentado momentos de esperança genuína ao reconhecer aspectos familiares da paisagem, e Joaquim havia descoberto que se sentia mais vivo e com mais propósito durante os dias de busca ativa do que havia se sentido em anos de rotina solitária na fazenda. Era como se a missão de reunir Tainá com sua família tivesse se tornado não apenas um objetivo prático, mas uma fonte de significado que dava nova direção à sua existência. A bondade silenciosa que sempre caracterizara sua personalidade havia encontrado uma expressão concreta através dessa busca, transformando sentimentos abstratos de compaixão em ações específicas que podiam fazer diferença real na vida de outro ser humano. A redenção emocional que ele estava experimentando parecia estar diretamente ligada ao seu compromisso de colocar o bem-estar de Tainá acima de suas próprias necessidades de segurança e conforto. O mês de outubro trouxe chuvas mais intensas que o normal, transformando as trilhas em rios de lama e criando condições que tornavam quase impossível qualquer tipo de exploração sistemática da região. Joaquim e Tainá se viram confinados à fazenda por períodos cada vez mais longos, uma situação que intensificou tanto a intimidade de sua convivência quanto a tensão de não poder continuar ativamente a busca pela tribo dela. Durante esses dias de chuva constante, a casa se tornou um mundo completo em si mesma, onde cada ambiente assumia significados mais profundos e onde cada momento compartilhado carregava um peso emocional que ambos sentiam, mas raramente verbalizavam. A solidão que havia definido a vida de Joaquim por tantos anos agora se transformara na experiência oposta, a presença constante de outra pessoa que havia se tornado tão familiar quanto sua própria sombra. Era uma mudança que trazia alegrias inesperadas, mas também desafios para alguém que havia se acostumado a tomar todas as decisões sozinho e a viver segundo seus próprios ritmos. A dor silenciosa que havia caracterizado sua existência começava a ser substituída por um tipo diferente de angústia. O medo crescente de perder a pessoa que havia se tornado a parte mais importante de sua vida. Durante uma tarde particularmente tempestuosa, quando o barulho da chuva no telhado de telhas criava uma sinfonia melancólica que parecia amplificar todos os pensamentos e emoções, Tainá fez uma revelação que mudou completamente a dinâmica de seu relacionamento. Através da linguagem mista que haviam desenvolvido, ela conseguiu comunicar que estava começando a se sentir dividida entre o desejo de encontrar sua família e o medo de deixar a segurança que havia encontrado com Joaquim. Era uma confissão vulnerável que revelava a complexidade de seus sentimentos. A gratidão e o carinho que sentia pelo fazendeiro estavam crescendo de uma forma que competia com sua lealdade tribal e familiar. O sofrimento humano que havia experimentado nas mãos dos caçadores havia criado uma necessidade de segurança que encontrava satisfação na vida protegida da fazenda. Mas isso entrava em conflito com responsabilidades culturais e familiares que ela não podia simplesmente abandonar.
Era uma escolha impossível entre duas formas diferentes de amor e pertencimento, ambas válidas e importantes, mas aparentemente mutuamente exclusivas. Para Joaquim, ouvir essa confissão trouxe uma mistura de alegria por saber que ela valoriza a vida que haviam construído juntos, e dor por compreender o conflito interno que isso criava para ela. A revelação de Tainá criou uma atmosfera de urgência emocional que transformou suas conversas diárias numa exploração constante de possibilidades futuras que pareciam igualmente problemáticas. Joaquim se viu na posição de ter que encorajar Tainá a seguir seu coração e buscar sua família, mesmo sabendo que isso poderia significar perdê-la para sempre, enquanto ela lutava contra sentimentos que a faziam querer ficar, mas que entravam em conflito com suas obrigações culturais e familiares. Era um dilema que não tinha resposta fácil ou certa, uma situação onde qualquer decisão envolveria sacrifícios dolorosos e consequências de longo prazo que eram impossíveis de prever completamente. A empatia crescente que havia desenvolvido permitia que ele sentisse cada nuance do conflito interno dela, transformando sua própria dor num desejo genuíno de encontrar uma solução que honrasse tanto seus sentimentos quanto suas responsabilidades. Durante longas noites de conversas sussurradas, eles exploraram possibilidades que iam desde tentar convencer a tribo a se estabelecer numa região mais próxima da fazenda, até a ideia de Joaquim abandonar sua propriedade para viver com o grupo indígena. Cada opção trazia seus próprios desafios e incertezas, mas o simples fato de discuti-las revelava o quanto ambos estavam dispostos a fazer sacrifícios significativos para preservar a conexão que havia crescido entre eles. A inocência ferida que havia caracterizado Tainá nos primeiros dias agora coexistia com uma maturidade emocional que a permitia enfrentar escolhas complexas com coragem e honestidade. O teste definitivo de suas convicções veio numa manhã clara de novembro, quando os sons inequívocos de cavalos se aproximando fizeram ambos correr para as janelas numa mistura de esperança e terror. Desta vez, porém, os visitantes não eram os caçadores temidos, mas um grupo de 3 indígenas montados em cavalos robustos, claramente em missão de busca. Tainá os reconheceu imediatamente. Eram membros de sua própria tribo, incluindo seu irmão mais velho, que havia liderado expedições de busca por ela desde o ataque dos caçadores semanas antes. A alegria explosiva que iluminou seu rosto ao ver pessoas de sua própria cultura foi imediatamente temperada pela realização de que o momento da escolha final havia chegado muito mais cedo do que ela havia antecipado. Joaquim sentiu seu coração se partir, ao mesmo tempo que se enchia de felicidade por ela. Era a personificação do amor sacrificial, ser capaz de se alegrar genuinamente com a felicidade de alguém mesmo quando isso significava sua própria perda. A reviravolta inesperada da chegada da tribo eliminava a necessidade de expedições arriscadas e longos períodos de busca, mas também acelerava dramaticamente o cronograma para uma decisão que ambos haviam esperado ter mais tempo para considerar. Era simultaneamente a resposta para suas orações e o fim de um capítulo que havia se tornado precioso demais para ser facilmente fechado. O encontro entre Tainá e sua família foi uma explosão de emoções que transcendeu completamente as barreiras linguísticas e culturais. Joaquim observou de uma distância respeitosa enquanto ela abraçava seu irmão com lágrimas de alívio e alegria, falando rapidamente em sua língua nativa numa mistura de explicações, perguntas e exclamações que revelavam meses de saudade e preocupação acumuladas. Era evidente que ela havia sido considerada morta pelo grupo, e sua aparição era literalmente um milagre que eles haviam quase desistido de esperar. Através de gestos e algumas palavras em português que o irmão conhecia,
Tainá explicou o papel que Joaquim havia desempenhado em sua sobrevivência, criando uma atmosfera de gratidão profunda, mas também de suspeita cautelosa por parte dos visitantes. Era compreensível que homens que haviam visto sua gente ser caçada e escravizada por homens brancos tivessem dificuldade em confiar nas intenções de um fazendeiro, por mais que suas ações tivessem salvado a vida de Tainá. A tensão no ar era palpável enquanto Joaquim tentava comunicar através de gestos e atitudes que suas intenções eram completamente honoráveis e que ele compreendia perfeitamente o direito deles de levar Tainá de volta para casa. A bondade silenciosa, que sempre caracterizara sua personalidade, se manifestava numa postura de total humildade diante da autoridade cultural e familiar que os visitantes representavam. As negociações que se seguiram foram realizadas numa mistura complexa de linguagens e culturas, com Tainá servindo como tradutora e mediadora entre dois mundos que tinham pouca experiência de interação pacífica. Seu irmão, um homem de aproximadamente 30 anos com cicatrizes que contavam histórias de conflitos passados, demonstrava uma inteligência aguçada ao avaliar tanto as intenções de Joaquim quanto a situação emocional de sua irmã. Era óbvio que ele percebia a conexão profunda que havia se desenvolvido entre o fazendeiro e Tainá, e sua expressão facial revelava a luta interna entre gratidão pela proteção que ela havia recebido e preocupação sobre as implicações de longo prazo dessa proximidade com o mundo dos brancos. Durante conversas que se estenderam por horas, mediadas pela tradução cuidadosa de Tainá, emergiu um quadro complexo da situação da tribo. Eles haviam conseguido escapar do ataque dos caçadores, mas tinham perdido várias pessoas e sido forçados a se mover para uma região muito distante de seu território tradicional. Era uma comunidade traumatizada tentando reconstruir sua estabilidade, enquanto lidava com a perda de um de seus membros mais jovens e promissores. A esperança mínima de reunir a família estava se tornando realidade, mas vinha acompanhada da realização de que todas as partes envolvidas haviam sido mudadas pelas experiências dos últimos meses. O momento mais difícil chegou quando Tainá teve que escolher definitivamente entre acompanhar sua família de volta ao território tribal ou permanecer na fazenda com Joaquim. A decisão não podia ser adiada indefinidamente, pois o grupo precisava retornar antes que sua ausência prolongada criasse vulnerabilidades adicionais para uma comunidade já enfraquecida pelos ataques recentes. Joaquim observou enquanto ela conversava intensamente com seu irmão em sua língua nativa, vendo nos gestos e expressões faciais de ambos a profundidade do conflito que estava sendo debatido. Era evidente que o irmão não podia simplesmente comandar sua escolha, mas também que ele sentia a responsabilidade de protegê-la de decisões que poderiam isolá-la permanentemente de sua cultura e família. Para Tainá, a escolha representava muito mais que uma simples decisão geográfica. Era uma questão de identidade, de lealdades divididas, de diferentes visões sobre qual tipo de vida ofereceria mais segurança e realização pessoal. A dor silenciosa que Joaquim havia carregado por tantos anos agora se transformava numa forma diferente de sofrimento. O medo de perder alguém que havia se tornado essencial para sua felicidade, misturado com o desejo genuíno de que ela fizesse a escolha que seria melhor para ela, independentemente das consequências pessoais para ele. A resolução temporária veio na forma de um compromisso que ninguém havia considerado inicialmente. Tainá passaria algumas semanas com sua tribo para participar de cerimônias de purificação e reintegração que eram necessárias após sua experiência traumática, mas retornaria à fazenda para uma visita de longo prazo que permitiria a todos os envolvidos avaliar melhor as opções de longo prazo. Era uma solução que adia a decisão final, mas que reconhecia tanto suas necessidades culturais quanto seus sentimentos por Joaquim.
Durante as horas finais antes da partida, Tainá e Joaquim conversaram intensamente sobre o futuro, fazendo promessas e expressando sentimentos que haviam permanecido não ditos durante semanas de convivência. Era como se a iminência da separação tivesse quebrado todas as barreiras emocionais que haviam mantido suas conversas numa zona relativamente segura de amizade e gratidão mútua. A redenção emocional que ambos haviam encontrado através de seu relacionamento agora enfrentava o teste definitivo. Seria possível manter essa conexão através de separação física e pressões culturais que puxavam em direções opostas? A cura lenta que haviam experimentado juntos seria forte o suficiente para sobreviver às complexidades de um mundo que raramente permitia que histórias de amor transcendessem barreiras sociais e culturais? Eram perguntas que só o tempo poderia responder, mas que pesavam sobre ambos como uma nuvem de incerteza sobre um futuro que havia parecido tão prometedor apenas dias antes. 3 semanas depois da partida de Tainá com sua tribo, a fazenda de Joaquim havia voltado ao silêncio absoluto que caracterizara sua existência antes daquele dia transformador na floresta. Mas agora, esse silêncio carregava um peso completamente diferente. Não era mais a paz solitária de quem havia se acostumado ao isolamento, mas sim a ausência dolorosa de uma presença que havia se tornado essencial para sua felicidade. Cada canto da casa, cada objeto que ela havia tocado, cada lugar onde haviam conversado durante as noites estreladas do período de convivência, se transformara numa lembrança palpável que tornava a solidão quase insuportável. A rotina diária de cuidar dos animais, manter a propriedade, preparar refeições simples, continuava por pura inércia. Mas havia perdido todo o significado que havia redescoberto durante os meses em que compartilhara essas tarefas com alguém que trazia alegria genuína para atividades que se haviam tornado mecânicas. A dor silenciosa que havia aprendido a carregar durante anos de isolamento agora se intensificava de uma forma que ele não havia antecipado. Era muito mais difícil voltar à solidão depois de ter experimentado a riqueza da companhia humana do que havia sido aceitar o isolamento como condição permanente de sua existência. O sofrimento humano que havia reconhecido nos olhos de Tainá durante suas primeiras semanas na fazenda agora se refletia em seu próprio espelho, revelando-lhe aspectos da dor emocional que só se tornam visíveis quando se perde algo precioso depois de tê-lo possuído. Durante esses dias de espera ansiosa, Joaquim se viu revivendo constantemente memórias dos momentos mais significativos que havia compartilhado com Tainá. Desde aquela primeira manhã, quando a encontrara aterrorizada na floresta, até a despedida carregada de emoções que havia marcado sua partida com a tribo. Cada lembrança trazia uma mistura contraditória de gratidão pela experiência transformadora que haviam compartilhado e melancolia pela incerteza sobre se algum dia voltariam a experimentar aquela forma particular de felicidade que havia emergido de circunstâncias tão improváveis. Ele se pegava preparando café para 2 pessoas pela manhã, apenas para lembrar que estava sozinho novamente, ou iniciando conversas em voz alta antes de perceber que não havia ninguém para ouvi-lo. Essas pequenas manifestações de saudade revelavam o quão profundamente Tainá havia se integrado, não apenas em sua rotina diária, mas em sua estrutura emocional básica. A inocência ferida que havia reconhecido nela no início de seu relacionamento, agora se manifestava nele próprio. Era a vulnerabilidade de quem havia aberto o coração após anos de proteção e agora enfrentava a possibilidade de que essa abertura pudesse resultar em perda permanente. A empatia crescente que havia desenvolvido durante meses de cuidado por alguém em situação vulnerável agora se voltava para dentro, permitindo-lhe compreender sua própria necessidade de conexão humana de uma forma que nunca havia experimentado antes.
A reviravolta inesperada chegou numa tarde de dezembro, quando Joaquim ouviu o som familiar de cavalos se aproximando, mas desta vez acompanhado por vozes que falavam em português com sotaque que ele não reconhecia. Seu primeiro pensamento foi que os caçadores haviam retornado, talvez tendo descoberto informações sobre o paradeiro de Tainá através de outras fontes. E ele se preparou mentalmente para mais uma sessão de mentiras cuidadosas e atuação convincente. Mas quando saiu para o alpendre, descobriu que se tratava de um grupo completamente diferente. 3 homens que se apresentaram como representantes de uma missão religiosa que trabalhava com comunidades indígenas na região, tentando estabelecer relações pacíficas e oferecer proteção contra caçadores de escravos. Era uma revelação surpreendente que abria possibilidades que Joaquim nunca havia considerado. Existiam outros homens brancos na região que não apenas respeitavam os direitos dos povos indígenas, mas trabalhavam ativamente para protegê-los. A esperança mínima que havia mantido durante as semanas de separação de Tainá, de repente, se expandia em direções que pareciam oferecer soluções para dilemas que haviam parecido insolúveis. Era como se o destino estivesse oferecendo uma nova perspectiva sobre possibilidades futuras, exatamente no momento em que ele mais precisava de razões para manter a fé. O líder do grupo missionário, um homem de aproximadamente 40 anos chamado Padre Miguel, demonstrou um conhecimento impressionante sobre a situação das tribos locais e os perigos que enfrentavam devido às atividades dos caçadores de escravos. Durante uma conversa que se estendeu pela tarde toda, Joaquim aprendeu que havia toda uma rede de pessoas trabalhando para proteger comunidades indígenas, oferecendo tanto refúgio temporário quanto assistência na relocação para áreas mais seguras. Era um trabalho perigoso que requeria sigilo absoluto, pois os caçadores tinham conexões com autoridades locais e recursos suficientes para tornar a vida muito difícil para qualquer um que interferisse em suas operações. Mas era também um trabalho que estava fazendo diferença real na vida de centenas de pessoas que, de outra forma, seriam completamente vulneráveis à violência organizada. Quando Joaquim mencionou cuidadosamente sua preocupação com o bem-estar de comunidades amigas na região, Padre Miguel demonstrou não apenas compreensão, mas também interesse genuíno em oferecer qualquer assistência possível. Era exatamente o tipo de apoio que Joaquim havia desejado poder oferecer a Tainá, mas que suas limitações pessoais haviam tornado impossível. A bondade silenciosa que havia motivado suas ações durante meses finalmente encontrava eco numa rede mais ampla de pessoas comprometidas com princípios similares de proteção aos vulneráveis. A conversa revelou informações que mudaram completamente a compreensão de Joaquim sobre as opções disponíveis para Tainá e sua tribo. Padre Miguel descreveu uma região montanhosa, a aproximadamente uma semana de viagem da fazenda, onde várias comunidades indígenas haviam estabelecido aldeias permanentes sob proteção discreta da missão religiosa. Era uma área onde famílias que haviam sido dispersas por ataques conseguiam se reunir e reconstruir suas vidas com relativa segurança, mantendo suas tradições culturais, mas com acesso a recursos que os ajudavam a lidar com as realidades do mundo moderno. A descrição criava uma visão de possibilidade que Joaquim nunca havia imaginado. Um lugar onde Tainá poderia estar com sua família e cultura, mas ainda assim manter algum tipo de conexão com o mundo que haviam construído juntos na fazenda. Era uma solução que honrava tanto suas necessidades culturais quanto os sentimentos que haviam desenvolvido através de meses de convivência e cuidado mútuo. A escolha impossível entre identidade tribal e conexão pessoal começava a parecer menos absoluta quando vista através da lente de possibilidades que incluíam elementos de ambas. Para Joaquim, era como se uma porta se abrisse para um futuro
que não exigia o sacrifício completo de nenhuma das coisas que haviam se tornado importantes em sua vida. Quando o padre Miguel partiu, levou consigo uma carta cuidadosamente escrita por Joaquim para Tainá, explicando as novas possibilidades que haviam sido reveladas e expressando seus sentimentos de uma forma mais direta do que nunca havia ousado fazer pessoalmente. Era uma carta que requeria coragem emocional, que ele não sabia possuir, pois revelava não apenas sua disposição de fazer qualquer sacrifício necessário para garantir a felicidade dela, mas também sua esperança de que talvez fosse possível construir um futuro que honrasse tanto suas necessidades quanto seus sentimentos mútuos. Escrever essa carta foi um exercício de vulnerabilidade total, uma forma de cura lenta que o forçava a articular emoções que havia mantido guardadas por medo de parecer egoísta ou possessivo. Cada palavra era pesada cuidadosamente, não apenas por seu significado literal, mas por sua capacidade de transmitir a profundidade de sentimentos que a linguagem cotidiana parecia inadequada para expressar. Era o tipo de comunicação que só se torna possível quando alguém finalmente aceita que os riscos de expressar amor verdadeiro são menores que os riscos de permitir que o medo impeça a expressão de sentimentos genuínos. A redenção emocional que havia estado buscando inconscientemente durante anos de solidão agora requeria a coragem de se tornar completamente transparente sobre suas necessidades e desejos mais profundos. O período de espera que se seguiu foi simultaneamente o mais difícil e o mais esperançoso que Joaquim havia experimentado em toda a sua vida adulta. Cada dia trazia a possibilidade de que Tainá aparecesse na trilha que levava à fazenda, mas também a possibilidade de que ela escolhesse permanecer com sua tribo numa vida que não incluía lugar para a conexão que haviam desenvolvido. Era uma forma de suspense emocional que testava todos os recursos de paciência e fé que ele havia desenvolvido através de anos de adversidade solitária. Durante esses dias de incerteza, ele se viu repensando não apenas seu relacionamento com Tainá, mas toda a trajetória de sua vida e as escolhas que haviam o levado àquele momento de possível transformação. A solidão que havia aceito como condição permanente de sua existência agora parecia uma preparação para algo maior. Talvez todas aquelas horas de silêncio e reflexão tivessem sido necessárias para desenvolver a profundidade emocional que tornava possível um amor que transcendia barreiras culturais e circunstâncias impossíveis. Era uma perspectiva que transformava até mesmo suas experiências mais dolorosas em componentes necessários de uma jornada que finalmente estava encontrando seu verdadeiro propósito. A dor silenciosa que havia carregado por tanto tempo agora se revelava como uma forma de educação emocional que o havia preparado para reconhecer e valorizar a profundidade de conexão que só se torna possível entre pessoas que compreenderam completamente o valor da companhia humana através da experiência de sua ausência. A resposta de Tainá chegou numa manhã de janeiro. Não através de uma carta, mas através de sua presença física, caminhando pela trilha que levava à fazenda, acompanhada por 2 membros de sua tribo que carregavam pertences que sugeriam uma estadia de longo prazo. Joaquim a viu de longe e sentiu seu coração acelerar de uma forma que o surpreendeu por sua intensidade. Era como se todos os meses de incerteza e saudade se dissolvessem instantaneamente na alegria pura de vê-la novamente, saudável e sorridente, caminhando em direção à vida que haviam começado a construir juntos. Quando ela finalmente chegou ao alpendre, não houve necessidade de palavras para comunicar que algo fundamental havia mudado em sua perspectiva. Seus olhos brilhavam com uma certeza que não estava presente durante as semanas confusas antes de sua partida com a tribo.
Era evidente que o tempo com sua família havia proporcionado o contexto necessário para que ela compreendesse completamente a natureza de seus sentimentos por Joaquim e o valor da vida que haviam criado juntos na fazenda. A dor silenciosa que havia caracterizado sua separação agora se transformava numa alegria que transcendia completamente as barreiras linguísticas. Era a felicidade de duas pessoas que haviam enfrentado a possibilidade de perda permanente e descobriam que seus sentimentos mútuos eram fortes o suficiente para superar obstáculos que inicialmente haviam parecido intransponíveis. O que Tainá havia para contar transformou completamente a compreensão de Joaquim sobre as possibilidades futuras que se abriam diante deles. Através da linguagem mista que haviam desenvolvido, enriquecida agora por palavras em português que ela havia praticado durante sua estadia com a tribo, ela explicou que sua comunidade havia decidido aceitar a oferta de Padre Miguel para se estabelecer na região montanhosa, protegida pela missão religiosa. Era uma decisão que honrava tanto suas necessidades de segurança quanto seu desejo de manter tradições culturais, mas que também criava possibilidades para tipos de conexão que não haviam existido anteriormente. A localização da nova aldeia permitiria visitas regulares entre Tainá e Joaquim, criando uma forma de relacionamento que respeitava suas obrigações familiares e culturais, mas que também reconhecia a importância da conexão pessoal que haviam desenvolvido. Era uma solução que ninguém havia antecipado, mas que emergia naturalmente da combinação de circunstâncias favoráveis e da disposição de todas as partes envolvidas de encontrar formas criativas de honrar diferentes tipos de amor e responsabilidade. A esperança mínima que havia sustentado Joaquim durante semanas de incerteza agora se expandia numa visão de futuro que incluía possibilidades que ele havia considerado impossíveis apenas semanas antes. A reviravolta mais surpreendente veio quando Tainá revelou que sua tribo havia proposto algo que representava uma transformação completa nas opções disponíveis. Eles haviam convidado Joaquim para se juntar à nova comunidade como um membro especial que poderia manter sua fazenda, mas que também teria lugar permanente na aldeia quando desejasse. Era um reconhecimento extraordinário do papel que ele havia desempenhado na proteção de Tainá e uma demonstração de confiança que transcendia completamente as divisões culturais que normalmente impediam esse tipo de integração. Para uma comunidade que havia sofrido violência terrível nas mãos de homens brancos, oferecer essa forma de aceitação representava um ato de fé e generosidade que tocou Joaquim de uma forma que ele lutava para expressar. Era a validação definitiva de que suas ações haviam sido motivadas por princípios que eram reconhecidos e respeitados, mesmo por pessoas de culturas completamente diferentes. A bondade silenciosa que havia guiado suas escolhas durante meses de incerteza agora recebia o maior reconhecimento possível. A aceitação como membro honorário de uma comunidade que valoriza caráter acima de origem étnica ou cultural. Era uma forma de redenção emocional que ia muito além de suas expectativas mais otimistas, criando possibilidades de pertencimento que ele nunca havia imaginado. Durante os dias que se seguiram, Joaquim e Tainá exploraram juntos as implicações práticas e emocionais das opções que se abriam diante deles. A casa que havia se tornado um santuário de conexão durante os meses de convivência anterior, agora se transformava num laboratório de planejamento futuro, onde conversas se estendiam pelas noites enquanto eles imaginavam como seria possível construir uma vida que honrasse tanto suas necessidades individuais quanto seu relacionamento. Era evidente que Tainá havia crescido emocionalmente durante sua estadia com a tribo, ganhando uma maturidade que lhe permitia navegar entre diferentes mundos sem perder sua identidade essencial. Sua capacidade de articular seus desejos e necessidades
havia se desenvolvido de forma impressionante, transformando-a numa parceira igual nas decisões complexas que precisavam tomar sobre seu futuro compartilhado. Para Joaquim, observar essa evolução era simultaneamente motivo de orgulho e inspiração. Ela havia se tornado não apenas alguém por quem ele se sentia responsável, mas alguém cujas opiniões e perspectivas enriqueciam sua própria compreensão do mundo. A inocência ferida que havia caracterizado seus primeiros encontros agora coexistia com uma sabedoria prática que a tornava uma consultora valiosa em questões que afetavam ambos. A decisão final emergiu naturalmente de suas conversas, sem pressão ou ultimatos, como resultado de uma compreensão mútua sobre o que seria melhor para ambos. Joaquim manteria a fazenda como base de operações, mas passaria períodos regulares na nova aldeia, aprendendo sobre a cultura de Tainá e contribuindo com suas próprias habilidades para o desenvolvimento da comunidade. Era um arranjo que permitia que ela permanecesse conectada com sua família e tradições culturais, mas que também criava espaço para o tipo de relacionamento íntimo que haviam desenvolvido através de meses de cuidado mútuo e crescimento emocional. Não era uma solução perfeita no sentido de resolver todos os desafios práticos, mas era uma solução que honrava todas as considerações importantes e que criava uma estrutura dentro da qual ambos poderiam continuar crescendo tanto individualmente quanto como casal. A escolha impossível que havia atormentado ambos durante meses se revelava menos absoluta do que haviam imaginado quando vista através da lente de criatividade e compromisso mútuo. Era uma demonstração de que o amor verdadeiro raramente exige sacrifícios totais, mas sim a disposição de encontrar formas inovadoras de integrar diferentes necessidades e desejos numa síntese que funciona para todas as partes envolvidas. Os preparativos para esta nova fase de suas vidas trouxeram uma energia de esperança e propósito que transformou a atmosfera da fazenda numa celebração silenciosa de possibilidades futuras. Tainá começou a ensinar Joaquim elementos básicos de sua língua nativa, enquanto ele a ajudava a desenvolver suas habilidades em português e a compreender aspectos da cultura local que seriam úteis em suas interações com a comunidade missionária. Era uma troca cultural que enriquecia ambos, criando uma base sólida para uma vida compartilhada que honraria tanto suas origens quanto suas aspirações futuras. Cada dia trazia novas descobertas sobre as possibilidades de felicidade que emergem quando pessoas de backgrounds diferentes se comprometem genuinamente com o crescimento e bem-estar mútuos. A solidão que havia definido a existência de Joaquim por tantos anos agora se transformava na experiência oposta, uma riqueza de conexão humana que incluía não apenas Tainá, mas toda uma comunidade de pessoas que haviam demonstrado que a bondade e a aceitação podem transcender barreiras que o mundo muitas vezes apresenta como intransponíveis. Era a culminação de uma jornada que havia começado com um simples ato de compaixão numa floresta distante e que agora se expandia numa visão de vida que nenhum deles havia imaginado possível quando se encontraram pela primeira vez. A última noite que passaram na fazenda antes da viagem à nova aldeia foi marcada por uma serenidade profunda que refletia a paz interior que ambos haviam encontrado através de sua jornada compartilhada. Sentados no alpendre, sob um céu estrelado que parecia celebrar suas decisões, eles conversaram sobre os milagres pequenos, mas significativos que haviam transformado uma situação de desespero numa oportunidade de crescimento e descoberta.
Era evidente que ambos haviam sido mudados profundamente pela experiência. Joaquim havia descoberto reservas de coragem, compaixão e capacidade de amor que não sabia possuir, enquanto Tainá havia desenvolvido uma força interior que lhe permitia navegar entre mundos diferentes sem perder sua identidade essencial. O sofrimento humano, que ambos haviam experimentado em suas formas diferentes, havia se transformado numa fonte de sabedoria e empatia, que enriquecia não apenas suas próprias vidas, mas também as vidas de todos que entravam em contato com eles. A cura lenta que haviam experimentado através de meses de cuidado mútuo agora se revelava como uma transformação completa que os havia preparado para uma forma de felicidade que integrava todos os aspectos mais importantes de suas existências. Era o tipo de final que honra tanto as dificuldades do passado quanto as possibilidades do futuro, criando uma síntese que é simultaneamente realista sobre os desafios que permanecem e otimista sobre a capacidade humana de encontrar soluções criativas para problemas que inicialmente parecem impossíveis de resolver. Às vezes, me pergunto quantas oportunidades de transformar nossa própria dor em compaixão ativa nós deixamos passar todos os dias. Quantas vezes escolhemos o conforto da solidão conhecida, em vez do risco de abrir nossos corações para conexões que poderiam mudar completamente o curso de nossas vidas. A história de Joaquim e Tainá nos lembra que os momentos mais significativos de nossas existências frequentemente chegam disfarçados de inconveniências ou responsabilidades que preferíamos evitar. Será que você teria tido a coragem de Joaquim naquele momento na floresta, quando ajudar uma desconhecida significava colocar sua própria vida em risco? Quantas vezes permitimos que preconceitos, medos ou simplesmente a inércia de nossas rotinas nos impeçam de reconhecer a humanidade compartilhada que nos conecta a pessoas que parecem diferentes de nós? Esta história aconteceu há mais de um século, mas os dilemas que Joaquim e Tainá enfrentaram ecoam em nossos tempos de formas surpreendentemente relevantes. Vivemos numa era onde a solidão se tornou epidêmica, onde pessoas se sentem isoladas, mesmo cercadas por multidões, onde a tecnologia nos conecta superficialmente, mas muitas vezes nos deixa emocionalmente vazios. Talvez a verdadeira lição desta história não seja sobre romance transcultural ou heroísmo individual, mas sobre nossa capacidade universal de curar nossas próprias feridas através do ato de cuidar genuinamente do bem-estar de outros seres humanos. Me conte nos comentários. Você já viveu um momento onde um simples ato de bondade, dado ou recebido, mudou completamente sua perspectiva sobre a vida? Que pessoa perdida ou ferida cruzou seu caminho recentemente e você optou pela indiferença quando poderia ter escolhido a compaixão? E mais importante ainda, que transformação você gostaria de ver em sua própria vida? Que tipo de conexão humana autêntica você tem evitado por medo de se tornar vulnerável? Se esta história tocou algo em seu coração, se você acredita que ainda existem pessoas capazes de escolher a bondade, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias que exploram a profundidade da experiência humana. Porque em um mundo que muitas vezes parece ter perdido a capacidade de se emocionar com narrativas verdadeiramente transformadoras, precisamos mais do que nunca de espaços onde podemos redescobrir nossa humanidade compartilhada através de histórias que nos lembram do que realmente importa na vida. Desconhecida significava colocar sua própria vida em risco,
Quantas vezes permitimos que preconceitos, medos ou simplesmente a inércia de nossas rotinas nos impeçam de reconhecer a humanidade compartilhada que nos conecta a pessoas que parecem diferentes de nós? Esta história aconteceu há mais de um século, mas os dilemas que Joaquim e Tainá enfrentaram ecoam em nossos tempos de formas surpreendentemente relevantes. Vivemos numa era onde a solidão se tornou epidêmica, onde pessoas se sentem isoladas, mesmo cercadas por multidões, onde a tecnologia nos conecta superficialmente, mas muitas vezes nos deixa emocionalmente vazios. Talvez a verdadeira lição desta história não seja sobre romance transcultural ou heroísmo individual, mas sobre nossa capacidade universal de curar nossas próprias feridas através do ato de cuidar genuinamente do bem-estar de outros seres humanos. Me conte nos comentários. Você já viveu um momento onde um simples ato de bondade, dado ou recebido, mudou completamente sua perspectiva sobre a vida? Que pessoa perdida ou ferida cruzou seu caminho recentemente e você optou pela indiferença quando poderia ter escolhido a compaixão? E mais importante ainda, que transformação você gostaria de ver em sua própria vida? Que tipo de conexão humana autêntica você tem evitado por medo de se tornar vulnerável? Se esta história tocou algo em seu coração, se você acredita que ainda existem pessoas capazes de escolher a bondade, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias que exploram a profundidade da experiência humana. Porque em um mundo que muitas vezes parece ter perdido a capacidade de se emocionar com narrativas verdadeiramente transformadoras, precisamos mais do que nunca de espaços onde podemos redescobrir nossa humanidade compartilhada através de histórias que nos lembram do que realmente importa na vida.